Bom, boa tarde novamente. A gente está começando esse segundo dia do nosso curso de método de Hitchell, né? Uma introdução ao método de Hitchell. E a gente aproveitou e tem que falar da difração de raio-x porque é exatamente uma combinação para análise da difração de raio-x. Então não tem jeito, a gente tem que ter ideia dos fundamentos e vai olhando, vai lendo. Quem fizer um curso mais completo, mais à frente, de cristalografia, vai ver que a brincadeira é bem pior, entre aspas, tá? A gente vai... O problema, eu vou botar entre aspas, não vou botar entre aspas problema não, porque é problema mesmo. Começa lá da preparação da amostra. Você pode ter um equipamento bom, pode ter um programa bom para análise, mas se você não preparar a amostra bem, você não vai ter não vai ter como fazer uma análise com qualidade. Então é importante a gente, desde o início, saber que a gente tem vários fatores envolvidos. O que nós estamos mostrando é uma parte desses fatores, que depois de fazer uma medida, como analisar e tirar as informações do método de Hitchell. Então, a gente vai, a partir de amanhã, quando o professor Júlio for mais especificamente rodar os dados e junto com vocês nos exemplos, o que a gente vai tentar entender é as estratégias de refinamento, porque você imagina que eu tenho uma molécula, e eu vou abrir aqui depois de novo para vocês verem a molécula, e eu preciso mexer muitos parâmetros ali, e a gente tem que tomar cuidado, porque a gente pode mexer parâmetros de maneira errada e chegar em resultados estatísticos bons. Isso é muito comum acontecer no método Hitchell. Então é necessário necessário um discernimento do que de fato a gente pode chamar de um ajuste bom, sempre olhando os parâmetros para a gente ter ideia de como garantir. Esse resultado ele tem um mínimo de critério. Então, a jogada é o seguinte: não tem jeito não tem como fugir de leituras muito específicas de muitos artigos. É um método bem discutido. Contudo, e aí vem uma crítica, vai ficar gravado, né? Mas não quero saber, pode ficar gravado. Uma crítica aos colegas, muitas vezes da academia, que deixam os seus trabalhos muito obscuros, pegam artigos dos mais diversos lugares e fica muito obscuro como as pessoas fazem as análises, como ela faz o Hitchell, o que ela refina. Então, às vezes eu pego um artigo para dar uma olhada e eu peço alguns parâmetros para ter ideia se aquele dado foi refinado de maneira correta. Então é importante a gente ter muito cuidado quando vai analisar, quando vai apresentar um trabalho assim, para que a análise não seja eu chegar onde eu quero, tá? Seja eu chegar no resultado real, seja ele bom ou ruim. Ruim no sentido, como eu estou caracterizando uma amostra, partindo do princípio que eu criei uma amostra, que eu produzi uma amostra, né, nova ou não, eu fiz uma análise, eu fiz uma alteração naquela amostra e eu estou caracterizando ela bem. O problema, muita gente fala assim, mas o Hitchell não ficou o método da análise não ficou tão boa. Mas às vezes a gente comenta muito que não é que a análise não ficou boa, é que muitas vezes com aquela amostra não é possível extrair as coisas mais específicas da amostra. Então, como eu falei ontem, só recapitulando, os fatores que a gente vai, eu vou mostrar já, trabalhar, que são imprescindíveis para o refinamento, eu mostrei no finalzinho no outro programa que eu uso, é a escala. Na escala, como eu disse, a escala é um fator que está relacionada com as diferenças, as diferentes formas de medir uma amostra. Então, quando eu meço uma amostra e crio um material de referência, uma estrutura de referência,
quando você mede diferente, as intensidades, algumas informações podem não estar ajustadas, quase sempre não ajustará. Você refina a escala para que essas intensidades sejam todas aumentadas, os picos, como se fosse aumentar os picos juntos. Se esse aumenta 2 vezes, esse aumenta 2 vezes, então é um fator multiplicativo para todos os pontos do gráfico. Tá? Os specimen displacements é um desvio da amostra. Quando você prepara uma amostra de difração, muitas vezes você não consegue deixar ela, como eu vou dizer, a gente tem um setup, deixa eu achar um setup aqui para mostrar para vocês, deixa eu ver se eu acho deixa eu botar para vocês terem uma ideia no livro do você não consegue colocar a amostra como se fosse um centro do sistema. Deixa eu abrir aqui só um minutinho. E aí, o que acontece? Você tem a sua amostra, ela está um pouco desalinhada, ou para cima ou para baixo do sistema. E o que acontece é que a gente perde perde um pouco, tem uma influência na posição dos picos. E essa influência ela não é constante. Deixa eu ver se eu mostro no sistema aqui. Ó. Vou mostrar aqui para vocês uma figurinha simples. Tem um sistema de medida. Aproveitando, vou fazer também a propaganda de um outro livro que é fundamental, muito bom para essa parte. Ops, aqui. Acho que vocês estão conseguindo ver, né? Então, quando eu tenho um feixe chegando na amostra, eu parto do princípio, a gente usa uma geometria em que o feixe, tá? Ele tem que... Vocês estão conseguindo ver ou não? A imagem não apareceu, não? Não, acho que você está sobrepondo alguma coisa que ficou todo cinza. Tá, deixa eu fazer o seguinte. Então, deixa eu compartilhar o meu segundo monitor todo, que acho que vai ficar mais fácil. Hoje você tá na selva aí, a gente tá vendo você na selva. Cara, mas é muito estranho, porque não é esse meu fundo, sabe? Eu sei. No começo você tava com o fundo da UERJ, agora você tá no meio de mais pedras aí. Que coisa doida, cara, isso. Coisas do Skype. Eu mesmo nunca usei Skype assim, então também tô aprendendo aqui como usar. Deixa eu ver aqui se... Ó. Olha lá, não volta eu pra minha UERJzinho, pô. Fica só... Deixa eu tirar e botar o UERJ de novo. Tá implicando com a UERJ. Ó, me bota na selva, não sei porquê. Deixa eu compartilhar meu outra tela logo. Mas não foquem em mim, não. Foquem na tela lá. Ó, agora vocês estão vendo como esse negócio da selva incomoda mesmo, cara. Que negócio estranho. Deixa eu alterar esse plano de fundo aqui. Deixa eu ver se eu consigo... Agora, quando a gente vê só a miniatura, a gente vê a UERJ. Deus me livre, selva aqui. Eu não sei porquê. Tá na miniatura, então, né? Agora. Deixa isso pra lá. O pessoal tá interessado na apresentação mesmo. Pô, apresentar numa selva não é um negócio legal, não. Mas tá bom. Vocês estão vendo aí? Então é o seguinte. O feixe, ele naturalmente, assim como na luz, ele vai divergindo. Então ele abre e ele toca uma determinada região da amostra. Nesse caso aqui, particularmente, essa imagem não está dizendo isso. Como é que eu estou burlando o sistema? Essa imagem está mostrando um sistema de monocromatização.
Quero mostrar para vocês um... Aqui, boa, achei. Que não quis pegar vídeo, né? Na internet. Então, beleza. Quando você está fazendo uma medida, você tem aqui a fonte, tá? Uma fonte de raio-x. E aí um sistema de geometria que faz com que a amostra, ou o porta-amostra fique aqui, e você tem o detetor nessa região aqui. A gente, em geral, usa uma geometria em que isso move varrendo o ângulo e isso move varrendo o ângulo. Tá? Vocês estão conseguindo ver a mãozinha, não estão? A mãozinha, vocês conseguem ver na tela? Sim. Tá, beleza. Então, e aí o que acontece? Esse feixe vem, ele bate aqui, ele atinge a amostra e aí ele difrata. Acontecem outros efeitos, tá, gente? A amostra tem espalhamento Compton, efeito fotoelétrico e espalhamento coerente. E aí a gente fixa aqui um detetor de maneira que ele só pegue os fótons com a mesma energia que saiu, garantindo que sejam todos de espalhamento coerente. Se você pega o giro da fonte com o giro do detetor, é como se você estivesse num círculo. E o importante é que essa amostra esteja no centro do círculo. O que acontece é que, às vezes, por alinhamento mesmo, é um problema mecânico. Muitas vezes, que isso está um pouquinho para cima, ou a amostra está um pouquinho para baixo, ou simplesmente por ter preparado a amostra, deixando uma superfície um pouco mais alta, um pouco mais baixa, você tem esse desvio da amostra do centro do círculo goniométrico, né? Que o nome desse sistema, desse braço aqui que faz, é goniômetro. E aí o que acontece? Isso faz com que os picos se desviem para a esquerda ou para a direita, dependendo se a amostra está mais para cima ou mais para baixo. Só que esse desvio para a esquerda e para a direita, ele, como a gente tem uma variação angular aí, ele fica o seguinte: se a amostra estiver um pouquinho mais para cima, todos os picos, à medida que for para o mais alto grau, eles desviam no difratograma para um lado, mas não igualmente. Eles vão desviando à medida. Pico que estiver no mais alto ângulo, desvia mais. Então, existem funções para corrigir isso. Então, aquela funçãozinha que eu botei lá, que é o sample, o specimen displacement, ele exatamente ele desvia. Então, quando você pergunta aqui, parâmetros, ele é linear? A escala tá? É estável? Sim. Aí você tem os comentários lá no livro. Specimen displacement, ele não é linear, porque é exatamente isso que eu falei. Um pico no baixo ângulo, quando a amostra está mais alta ou mais baixa, ele tem um desvio, isso põe para a esquerda. O pico que já está em 10 graus, o que está em 50 graus, ele tem um desvio maior, então ele não é linear. Tá? O flat background. Flat background é o seguinte, é o background, a linha de fundo, né? Eu vou variando aqui vou pegar um slide aqui. Por exemplo, isso é um flat background, tá vendo? Eu estou vendo background aqui, aproximadamente no zero, todo mundo retinho e tal. Você olha isso aqui, o background disso aqui é linear? Ele é flat, ele é retinho? Não é, tá vendo? Ele tem um background aqui extremamente alto. Então, essas coisas a gente tem que ir ajustando a função para conseguir ajustar, fazer o refinamento. Eu preciso eu preciso passar uma curva teórica que ajuste esse background. Isso que é importante, tá? A gente não vai alterar os dados, a gente vai fazer com que os dados sejam representados matematicamente. Aí bem, pode ser que eu não tenha um background assim tão comportado. Então eu tenho que usar mais parâmetros para ajustar esse background. Aqui são os parâmetros de rede, tá? Que são o A, B e C. Então, a caixinha lá que a gente está ajustando, né? Que, como eu falei, você tem a molécula dentro de uma caixa. Se os átomos, para uma determinada condição, seja simplesmente uma síntese nova ou um efeito de temperatura, de campo magnético, se eles mudam suas posições dentro da rede, pode ser que a caixa aumente um pouquinho ou diminua um pouquinho.
Repara que essa variação na caixa, que a gente analisa pelo método Hitchell, a princípio, eu só estou analisando variações que acontecem. Ela não muda a estrutura. Se os picos são os mesmos, tá? É porque a estrutura continua com a mesma simetria, com a mesma geometria, tá certo? Se aparecerem picos novos, picos sumirem ou mudar totalmente os picos, quer dizer que esse efeito de temperatura, esse efeito de campo magnético pode estar causando alterações na rede cristalina, que também é uma forma da gente falar isso. Então ele refina aqui os parâmetros de rede. Aí é interessante, ele refina mais background. Ou seja, às vezes é preciso, tá certo? Ajustar isso. E aí vem aqui parâmetros, esse W, por exemplo, é um parâmetro que está relacionado. Esse W é um parâmetro que está relacionado exatamente com o perfil do pico. Então, aqui, o perfil do pico que a gente está ajustando aqui, O W é uma componente interessante que a gente vai analisar, a gente vai passar também uma referência de uns artigos para vocês, que a gente está analisando uma pseudo-void em geral, a gente vai usar pseudo-void modificada, ou seja, essa equação toda, mas o interessante é o seguinte, eu tenho duas partes com dependência angular, tenho, na verdade, na gaussiana 3, e eu tenho parte que não tem a dependência angular. Essa parte que não tem dependência angular com o θ é, na verdade, um alargamento natural que acontece no equipamento. Então é importante, porque eu estou dando ESC toda hora, é importante a gente entender que isso aqui, o que eu estou ajustando é a forma do pico através de funções, mas isso via alguns parâmetros, principalmente o IV, X e Y, me dá informações estruturais, tá? É bem importante porque eles dão informações estruturais para a gente. Por exemplo, estimativas de tamanho dos cristais que são formados dentro de uma amostra. Então, quando a gente pensa no material cristalino, a gente pensa na célula unitária. Aquela célula unitária, ela vai se repetindo em todas as direções. E aí é o seguinte, quando o material é muito perfeito, o que acontece é que a gente tem um monocristal, né, como a gente estava falando. Se isso repete perfeitamente em todas as direções, o que a gente tem é um monocristal. Quando a gente não tem essa condição ideal, o que acontece é que a gente vai ter esse cristal formando, e aí por condições de preparação de amostra, esse cristal ele é meio que quebrado e ele forma uma coisa que a gente chama de cristalito. Ou seja, são aquelas repetições da célula unitária nas três direções, em que alguma direção pode ter mais células unitárias representadas, porque não é uma esfera, né? Não precisa ser uma esfera, pode ser uma agulha, pode ter outras formas. E o que acontece é que essa repetição ela tem uma quebra e você forma um outro cristal, mas outro cristalito. E esses cristalitos juntos formam grãos. Então, na verdade, a gente tem conceitos do que a gente está analisando, se é cristalito, se é grão. Quando eu tenho monocristal, não. Eu estou analisando o cristal como um todo. Então, esses conceitos também é bom anotando para a gente ver o que é um cristal, ou melhor, um monocristal, que é o cristal que a estrutura se repetiu tridimensionalmente de maneira perfeita. Quando a gente fala monocristal, gente, às vezes podem ficar com a impressão de que eu estou falando de um cristal desse tamanho aqui, né? O tamanho da caneca, né? Não, eu estou falando de cristais que são muito pequenininhos, são muito menores às vezes que a unha, mas eles são perfeitamente a representação da célula unitária macro, né? Porque a célula unitária está da ordem nanométrica. A gente está falando de algo que se reproduz até uma grandeza macro. Então, já o policristal, o pó, né? Eles são cristalitos, eles crescem as células unitárias, rompem e aí formam outros cristalzinhos. Então, a gente tira informação dessa função aqui
do tamanho dos cristalitos, o tamanho médio dele, como eles se apresentam, tá? Deixa eu voltar lá para não perder muito mais tempo. E aí eu ajusto isso, primeiro o W, depois o V aqui, ele aparece numa posição. X, Y, Z são as posições dos átomos na rede. Essas medidas, tá? Para a gente fazer uma medida, é importante deixar isso claro para que ninguém passe aqui achando que qualquer medida de difração de raio-x a gente consegue ajustar, por exemplo, X, Y, Z. O parâmetro de rede, como eu tinha falado ontem, ele interfere a posição dos picos. O XYZ, ele, pelo fator de estrutura, ele está relacionado com a intensidade dos picos. Então, se você não tem estatisticamente um pico intenso muito bem definido, o que acontece é que você vai ter muita incerteza nas posições atômicas. Então, muitas vezes a gente faz um refinamento tentando descobrir outros fatores e tomando muito cuidado. Se você quer mexer nas posições atômicas, você tem que fazer medidas um pouco mais longas, às vezes, um pouco mais rebuscadas. E isso aqui ele diz, olha aqui, se eu estou fazendo o W, ele não é linear e ele tem uma estabilidade pobre mesmo, uma estabilidade. Então, olha também aqui no XYZ, ela também não é algo fácil de mexer, tem que tomar muito cuidado quando a gente está com moléculas mais complexas. E aí vem os N são as ocupações no sítio, eu vou falar isso um pouquinho. Ou seja, se aquele átomo está localizado ali, mas ele está dividindo o lugar com alguém. Posso fazer uma pergunta? Pode, por favor. Rapidinho. Esse XYZ, ele às vezes, eu não sei se eu estou enganada, me corrija se eu estiver errado. Ele às vezes é dependente da estrutura cristalina, ou seja, você não pode mexer neles porque eles ficam em posições definidas. Às vezes só uma coordenada você pode mexer, ou não pode mexer em nenhuma. É isso mesmo ou eu estou confundindo as coisas? Perfeito. Eu achei que você ia perguntar outra coisa, mas você já me abriu duas perguntas. Toma cuidado, gente, que o XYZ da função de Lorentz não é o XYZ das posições atômicas. Eles usaram a mesma notação, primeira coisa, mas não é, tá? Então eu tenho aqui, X maiúsculo, Y maiúsculo, Z maiúsculo, que são da função que ajusta a largura do pico, a forma do pico, para Lorentz. E eu tenho XYZ, que eu vou abrir um CIF agora para vocês verem como ele funciona. E aí sim, Sandra, a resposta você está correta. Existem posições que a gente não pode refinar. E eu vou dar um exemplo dela agora quando eu abrir o arquivo CIF. E vamos falar o que são os N's, o que são os B's. Anisotropia, efeito térmico anisotrópico é muito difícil de a gente mexer. Em geral, são casos muito particulares. E o zero? O zero, gente, é quando você tem... Imagina que você está com seu detetor e fonte sendo medido, mas quando ele está no ângulo zero, ele não é zero. Ou sua amostra está desalinhada. Então, é um efeito que muda todos os picos igualmente para a esquerda e para a direita. Então, você reparem o seguinte, tem que tomar muito cuidado, porque parâmetro de rede, por exemplo, specimen displacement e o zero, eles afetam, todos eles, as posições dos picos. Então, quando a gente vai refinar isso, a gente tem que tomar muito cuidado, tá? Tem que tomar muito cuidado, porque essas coisas são variáveis que mexem no mesmo efeito que é a posição do pico. Então, não dá para fazer elas muitas vezes ao mesmo tempo, ainda mais com programas que podem não ter uma estabilidade muito grande. E até programas que têm uma estabilidade maior, eu tenho encontrado o que eu mostrei ontem, aquele software que eu mostrei ontem para vocês, ele é um software pago, muito bom para Ritwell, só que eu já tenho encontrado inconsistências quando as moléculas vão ficando um pouco mais complexas. E aí tem que tomar cuidado nisso. Usando o exemplo não, antes disso, deixa eu só para a gente fechar o que faltou da apresentação, é o seguinte.
O ideal quando você faz um refinamento, um ajuste teórico experimental, é ter essa linha, que essa linha é a diferença entre os pontinhos e a linha contínua. Tá? Aqui no meu caso está vermelho e verde, mas a gente vai ver muito preto e vermelho a linha, mas o interessante é que é a mesma coisa. E é que essa linha fosse reta. Raramente dá. E alguns perfis que acontecem indicam alguns problemas. Esse tipo de padrão, tá? É que o parâmetro de rede não está meio ajustado, ou seja, ele está tudo mais para a esquerda ou mais para a direita, e aí a subtração gera esse efeito aqui. Se a forma do pico não está muito ajustada, ele forma esse efeito de subida, descida ou de descida, subida. Acontece também o inverso se o pico estiver mais para baixo. Em alguns picos, às vezes você vê quase todos os picos ajustados e você tem um pico para cima muito diferente dos outros. Quer dizer que os cristalzinhos podem estar muito, pensando principalmente no pó, os cristais podem estar orientados preferencialmente numa direção, por qualquer motivo, orientação preferencial natural ou algum tipo material que seja magnético, tá? Que seja paramagnético, ou um campo elétrico numa amostra que tenha carga. Você pode ter uma coisa de orientação mesmo do cristal, ou na preparação da amostra. Muitas vezes a gente pega uma lâmina de vidro, às vezes se a gente passar a lâmina de vidro em cima do pó para ajustar a altura do pó com o porta-amostra, você pode estar ali por estática alinhando a amostra, e aí isso gera os efeitos de orientação preferencial. Deixa eu mostrar agora era para eu fechar mesmo, que era um arquivo CIF. Vou mostrar de duas maneiras. Vou mostrar para vocês o seguinte. Vou pegar minha pasta aqui. Eu estou roubando tudo. Eu sempre uso nesses cursos as coisas que eu tenho mais recentes. Então vai aparecer o nome do aluno, por exemplo. Então o CIF, o arquivo CIF, tá? O arquivo CIF, aqui em geral ele já fica visto como Mercury File, porque ele já associou o Mercury ao arquivo. Então qualquer arquivo que, se eu pedir, deixa eu ver se ele está aqui, propriedade. Deixa eu ver se está com o nome CIF aqui. Está aqui, ó. Propriedade Mercury File, porque é um CIF. CIF é um arquivo, a sigla CIF é Crystallographic Information File, ou seja, é um arquivo de informações cristalográficas. Então, se você tem esse arquivo e você tem o Mercury, aí eu não sei que CIF é esse, mas eu vou abrir aqui, dei 2 cliques em cima dele, o Mercury, que é aquele programa que eu mostrei ontem, ele já abre ele está abrindo, tá? Tá um pouquinho lento. Só um segundinho. Aí ele tá abrindo no meu outro monitor, vou jogar para esse de vocês. Vamos lá. Tá? Aqui ele abriu o arquivo CIF. Você assim, ué, ele só, eu só consigo ver a molécula, né? Não, a gente pode ver aqui, ó, esse arquivo. Só um segundo. Ops. Stick, assim a gente vê a molécula. Eu já não estou acostumado mais a ver esse, mas assim a gente vê os átomos ligados por si só, tá? Esse programa, o Mercury, ele permite a gente ver uma informação um pouco mais detalhada. Mas antes de ver esse arquivo, eu vou voltar aqui. É a mesma molécula, tá? Eu vou voltar aqui e vou pedir para ele abrir num bloco de notas. Botão direito, abrir com um bloco de notas. Ele abriu aqui na minha outra tela. E aí o CIF vem contida essas informações, ó. Estão contidas essas informações. Quem onde ele está depositado, a base de dados. O artigo, ó, esse aqui
é a referência do artigo. Provavelmente se você copiar isso aqui, mostrar para vocês, dentro do CIF. É o DOI, né? Isso, é o DOI. Eu vou mostrar aqui para eles na prática. Ó. Colei aqui, ó, o DOI. E aí eu tenho o artigo que foi produzido esse CIF. Coincidência? Nenhuma coincidência. Esse aqui é um trabalho que eu fiz recentemente. E aí, ó, tá aqui. Esse CIF a gente criou, tá? A gente que criou esse CIF, então o caso é um pouco mais complicado do que não que o refinamento seja simples, mas é um composto novo, então você pode ir lá tentar pegar o artigo, ler o artigo todo, mas tem que estar dizendo lá no CIF qual é o trabalho. Então o DOI, ótimo, Sandra, você falar isso, eu não sei se vocês podem falar aí, se vocês sabem o que é o DOI, tá? Eu não sei, digital... O que é o DOI, a tradução do DOI? E a sigla eu não sei dizer o que é, não. Posso procurar aqui rapidinho. Aqui, ó. Digital Object Identifier. Então, o DOI é uma característica que o trabalho artigo e tal, ele tem, que é esse número, é esse padrão aqui, ó. É o identificador do artigo. É isso aí. E aí ele aparece aqui, tá? E aí você vê lá, pô, esse trabalho aqui. Ah, então é esse trabalho. Então a gente consegue ver o artigo que produziu essa molécula, tá? Então, o nome do autor especificamente do CIF, tá? Existe um grupo de pessoas trabalhando, mas uma pessoa tem que depositar a estrutura, então nem sempre quem trabalhou nela, todo mundo tem como entrar. Outra informação, a fórmula que eu tenho aqui na estrutura, ó, é um térbio, oxigênio, hidrogênio, carbono. O grupo de simetria, aquele que eu falei lá atrás, triclínico, triclínico, P-1, tem um mundo de coisas em simetria para a gente ver, mas a gente não vai se atentar a isso. Esse grupo de simetria, P-, só um minuto, gente, que a Siri tá achando que eu tô falando com ela aqui. Deixa eu ver se habilita. O grupo de simetria, né, triclínico, aí ele diz aqui, ó, esse grupo P-1, ele tem uma simetria aqui, ó, que x, y, z, menos x, menos y, menos z, são os grupos de simetria. Gente, deixa eu mostrar para vocês uma pasta, que é importante, essas coisas, para vocês saberem que existe. Esse curso aqui, ninguém vai sair daqui sabendo fazer ritmo. Todo mundo vai ter feito mas sem saber fazer. Mas o importante é saber onde encontrar as coisas. Eu tenho aqui uma pasta. Vocês estão vendo agora os segredos aqui das minhas pastas? Cristalografia. Eu tenho uma pasta aqui em que, até hoje, quando eu vou olhar, eu tenho que olhar, deixa eu ver o último que eu estava discutindo. Você tem tabelas de cristalografia em que a gente tem que, às vezes, parar e dar uma olhada para ver qual o grupo de simetria. Deixa eu só abrir arbitrariamente algum deles. Aqui, ó. Todos os grupos de simetria, eu estou com uma C2/C. Isso aqui é monoclínico, provavelmente. E aí você vai vendo todas as informações de estrutura, subgrupos, posições onde aparece. Não se assustem. Não, se assustem. Se assustem, porque a gente vai trabalhar a vida e não vai saber isso. Deixa eu ver se eu dar um Ctrl F aqui. No zoom. Não sei se ele identifica assim. Mas essas tabelas, quando você trabalha com uma coisa específica, muita gente nunca vai ver isso, tá? Vai trabalhar com ritmo, mas nunca vai ver isso. Mas existem momentos que você precisa de informações da tua molécula, que você precisa dar uma olhada. Não apareceu primeiro no zoom, não me ajudou. Então, Colasso, eu coloquei aí no chat, depois eu posso colocar lá no Classroom, uma página online que apresenta os grupos de simetria. Então, sim. ela tá salva aqui nos meus favoritos já há muito tempo,
Porque sempre que eu tenho dúvida, eu dou uma olhadinha lá, porque tá na mão, né? É mais fácil de procurar. Então, Sim, não eu tô falando aqui já para um nível quando você não, precisa. mas eu também tenho esse livro aí, essas tabelas aí para Exato. uma coisa mais sofisticada. Mas assim, quem quiser dar uma olhadinha rápida, você tem na internet, né? Os grupos espaciais aí para quem quiser dar uma olhada. Deixa eu já até aqui, ó, até vou abrir aqui para a gente olhar exatamente. Obrigado, Sandra. Então a gente pode ver exatamente todos os grupos P1 menos 1. A gente vai vendo as simetrias aqui, a barrinha em cima é exatamente É notação, menos 1. Aí não tem jeito, é uma coisa à parte para estudar. Muita gente acaba não precisando de trabalhar com vários grupos de simetria. Por exemplo, vou dar um exemplo muito claro do que a gente faz hoje, quando eu determino estrutura de material. É muito difícil eu não encontrar coisas novas muito grandes que não estejam nesses grupos aqui, tá? Aqui, eu vou ser sincero que eu não achei nada, porque são simetrias maiores. Cúbico, eu acho que nada mais forma cúbico nesse mundo. A não ser material que a gente repita a síntese, eu faço substituição atômica. Mas então é importante, pega aí, obrigado Sandra pelo link, que a gente vai ter, gente. Isso aqui vai ser uma boa consulta. Como é que é aquela C12? Aí você vai ter que parar para estudar a notação também, não tem jeito. E eu vou falar disso um pouco no arquivo CIF que eu tô com ele aberto aqui. Então, o comprimento do eixo A, 7.2, B, 7.9, C, 8,77. Essa é a tal caixinha que a gente está falando, ó. É a caixinha que a gente está falando. Colar, você podia botar aqui, ó. Dividir a tua tela aí. Podia ser uma pessoa boa. Tô tentando. Opa! E botar aí o packing dele. Opa! Agora sim. Então aqui eu tenho o eixo, o 0 e o A aqui, ó. Então a distância do 0 para o A aqui, ele é 7.2. O B, 0 para o B, 7,95. 2,8. Aqui é o erro na última casa. O C, cadê o C? Eu posso até botar assim, alinhar no eixo A. No C, 0 até o C, ó. 8,7788, tudo em angstrom, tá, gente? E os ângulos? Ângulo entre o alfa, entre os eixos AB, BC e CA. Então, o volume, eu tenho aqui o volume. Cadê o volume, gente? Volume. Aqui, o volume, 455,29 angstroms cúbicos. Então, essas informações, umas outras você vão acabar não se atentando no início, mas está tudo aqui, a informação sobre o cristal. E aí as outras, dos que a gente falou lá, claramente do que a gente vai ajustar, que são informações do material, são os parâmetros de rede, tá? Porque o volume é consequência deles. Aqui, ó, interessante, gente, ó, é importante a medida da temperatura que foi feita, foi medida aqui em 293. 293 é a temperatura ambiente, mas a temperatura ambiente não aqui, né? Aqui a gente está com 350 Kelvin, mas 293 é 20 graus Celsius. Então... No laboratório é isso aí mesmo, né? Que o laboratório é refrigerado e tal. No ar-condicionado não está deixando mais isso não, mas a gente tenta. Vamos usar até o 98, vamos usar 300 que já fica arredondo, mas é isso aí mais ou menos. Mas não importa, onde você medir, você bota a temperatura que está, é importante isso. Deixa eu pegar as outras informações importantes aqui que a gente pode olhar. Qual a radiação que foi medida? Isso é interessante. Lembra que eu falei que dependendo do lambda lá, era diferente? Aqui foi usada uma fonte de molibdênio. E a gente pode depois dar uma consultada. O K-alfa do molibdênio, qual é a energia, tá? É bem interessante a gente ver. Tá aí em cima o comprimento de onda, né? Dele. Aqui, 0,71. Que é uma energia aí. Molibdênio, agora não lembro de cabeça.
Dá 8, deve dar 12, uma coisa da ordem de Mas 12. o importante é o Isso, compendion de Angstrom, né? Que é é, esse 0,71. exatamente. E aí é interessante, essa energia vai ser muito interessante. Alguns momentos, quando temos disponíveis, poder medir com, com energias diferentes, e não é tão comum, né, Sandra? A gente sabe que em geral o que a gente tem é cobre, são tubos de cobre, mas quando eu tenho materiais desse tipo aqui, às vezes é interessante medir com uma energia diferente da cobre, exatamente por alguns efeitos que acontecem na amostra, que depois eu tenho até uma amostra que eu posso mostrar para Onde você. é que vocês fizeram esse aí? Curiosidade aqui. Foi na Federal de Fora. Ah, legal. E aí a gente está fazendo um trabalho com uma continuação desse, que a gente mediu com tubo de cobre, só que acontece que a energia do cobre é parecida com a energia da linha L, né, de fluorescência do cobre com térbio ou európio, muito próximo. Então a difração fica com um pouco de fluorescência na amostra e me atrapalha um pouquinho. Eu tenho um exemplo, eu estou com uma aluna fazendo esse trabalho, a gente está tendo que encarar isso, mas não tem. Ah, mas então por que você não mexe com molibdênio? Isso aqui não é muito comum, tá, gente? Ter tubo assim de molibdênio fácil não é comum. Agora, a gente até na química está com um equipamento grande que comprou lá, que aí vai ter outros tubos, mas não é muito comum. Deixa eu ir lá para onde a gente está procurando. Os fatores de qualidade do refinamento, ó, eles aparecem aqui, tá? 7.2, o Q quadrado aparece aqui. Então, todos esses dados, a gente tem que entregar isso quando a gente faz a molécula. Agora, o interessante, do ponto-chave. Vocês vão estranhar um pouquinho a anotação, mas isso aqui é exatamente nessa ordem aqui, ó. O label do átomo, né? Porque ele pode ter mais de um oxigênio, como é o caso aqui, então tem que dizer O1, O2, O3, O4, O5. O tipo de átomo, que aí se for O1 é o oxigênio, então a gente bota a posição. Então tem aqui, ó, label, o tipo, as posições atômicas, ó, X, Y, Z, tá? Eu tenho o fator U, nesse caso aqui, esse aqui é interessante que foi calculado por monocristal. Ele é um pouco mais comportado. Mas a gente tem um fator de temperatura aqui também, nessa amostra, mas muito bem controlada. E deixa eu ver mais o que. A princípio, se prendam nessas informações aqui. O B e até o térmico. Até o término. Na verdade, o XYZ, que é o principal, que são as posições dos átomos na rede. Agora, no Mercury eu tenho como saber isso? Tenho. É importante, por isso que ele sendo free, é muito importante vocês terem esse programa, porque a gente consegue ter muitas informações. Eu tenho a lista dos átomos no Mercury. Olha lá, TB1, tá vendo? TB1 0,93,134 aqui, 0,93,134 aqui. Então ele simplesmente faz essa leitura toda dos átomos aqui na rede. E o Mercury faz um negócio interessante, que é o seguinte, que além de botar as posições, a gente consegue também achar... Opa! Essa molécula não é orgânica, não, né? Não. Mas tem muito átomo, né? O refinamento deve ser divertido, imagino. Não, a gente fez a determinação primeiro dela, é um inferno. É um inferno, é trabalhoso demais. Mas e a segunda dessa a gente fez por POC, aí deu mais trabalho ainda. Mas aqui, ó, gente, o Mercury também dá a distância das bandas, ó. Oxigênio 1 térbio, opa, aqui, ó, oxigênio, deixa eu botar o nome. Oxigênio 1 térbio, ó, pá, marquei os dois, eu posso pedir aqui a distância? Deixa eu ver se ele vai aparecer.
que já marcou? Não, marquei errado. Não, a gente está vendo aí um 2.586 em verdinho. Tá, 2.586. Então, o que acontece é que a gente tem um poder muito grande com o Mercury. Só que isso é tudo lido do arquivo CIF. Tá? Então, o arquivo CIF, esse aqui, ó, é interessante que foi feito como diz? Refinou os parâmetros anisotrópicos. Anisotrópicos. Provavelmente eu não... esse particular tem como é que eu vou falar? Tem um monte de fator que aí você está dizendo o seguinte aqui. Você está dizendo que a molécula vibra na rede, mas ela não vibra isotropicamente. Tá? Ela tem uma vibração que pode ser numa direção privilegiada. Então, ou mais no eixo X, no YZ, mas não vamos tentar isso agora para que a gente não perca tanto tempo. Deixa eu fazer o seguinte, eu vou abrir agora o Mercury. O Mercury não, perdão. O Full Prof, tá? E aí hoje ainda, eu quero só depois que alguém tiver dúvida, fale com a gente, mas eu não tenho obrigação hoje de vocês abrirem junto comigo ainda. Só vou mostrar o que o Full Prof faz a princípio, tá? Que é olhar um arquivo e amanhã que o professor Júlio vai fazer toda a ideia do refinamento em si com vocês passo a passo. Só quero mostrar como se faz essas coisas, onde a gente olha as informações. Porque fazendo isso hoje, amanhã vocês vão muito mais fácil entender como que as coisas vão funcionando. Então, o primeiro programa que a gente vai abrir é o seguinte, o grupo que fez esse programa, todo mundo amigo, agora que eu vi que o Júlio está aí, tudo amigo do Júlio, tá? Qualquer coisa vocês pedem, achou erro no programa, liga pro Júlio. Júlio, o prof tá com problema e tal. O Júlio vai ligar lá pro pessoal e vai, né, Sandra? Conhece muita gente esse cara, viajar demais. Então, o cara bateu, como a gente fala, bateu o mundo e fundo aí trabalhando com raio-x. Com raio-x, Ele conhece aí como é que é o nome do cara? O Pechaski, amigo do Pechaski. Não, o cara que fez aí o Full Prof, eu esqueci o nome dele. Ele conhece o cara, ele fez o Carvajal também. Isso, então. Ele conhece aí. Eu tenho dúvida se o Júlio não tomou a cerveja também junto com o Hitler mesmo, mas esse aí eu tô um pouco na dúvida por causa das datas, tá? Mas o que acontece? O Full Prof, né, ele foi feito junto com um editor que é o chamado EdPCR, que ele é um programinha para você exatamente... Esse aqui, na verdade, o Júlio vai explicar de novo amanhã, a repetição nesse caso vai gerar um entendimento melhor, mas ele é um suite, tá? Você vê aqui, Full Prof Suite Toolbar. Então tem vários programas. A gente vai fixar no EdPCR. Quando eu cliquei, aqui ele abriu na minha outra tela, ele vai abrir aqui o programinha. Então, essa tela aqui, ela é uma tela que faz a gente começar a trabalhar com o Full Prof, mas a gente não começa do nada. O que a gente faz aqui, na verdade, é partir de algum ponto. O professor Júlio pode até mostrar mais para frente, partindo de um ponto bem manual, mas eu vou começar, a gente pensou isso, que o melhor modo, talvez, fosse partir... Deixa eu abrir aqui meu CIF. Cadê meu CIF? Meu humilde CIF aqui do meu LAB6. Meu LAB6, acho que é esse aqui, ó. Eu estou na dúvida do que é, eu abro com bloco de notas. É o meu LAB6. Aqui, olha que coisa interessante, gente. Pra vocês repararem. Aqui é o boreto de lantânio, tá? E aí ele é uma estrutura cúbica, ó. O cubinho aqui, ó, esse igual a esse, igual a esse. Só que o grupo, por ele ser cúbico, ele tem uma alta simetria. Então, aquele grupo P-1, ele gera uma simetria só XYZ e X
menos x, menos y, menos z. Já esse grupo cúbico aqui, PM menos 3m, ele gera essas posições todas por simetria. Então você fala assim, caramba, quantos átomos tem nessa rede? Você vai olhar lá os átomos das posições atômicas, ó, aqui, ó. Eu tenho o lantânio na posição 000, ou na origem, né? E é aquilo que a professora Sandra falou. O Colasso, não tem umas posições que não podem ser alteradas? Tem. Existem algumas posições que não podem ser alteradas. Uma delas é quando o átomo está em posições 0, 0 e 0. A gente, em geral, não vai refinar essas posições. Já o boro, ele está numa posição 0,1975, e aí é interessante, é que quando você olha a posição 0, ele não tem erro associado, porque ele não foi refinado. Já quando você olha o boro, ele tem aqui a primeira posição, meio e meio. O meio não aparece com erro do lado, porque meio também é uma posição especial, e a gente não refina essas posições. Eu vou mostrar como é que a gente faz isso. A partir desses dois átomos, nessas duas posições, imagine, todos os outros pontos do espaço dentro da caixinha vão ser ocupados por pontos de simetria. Isso é por conta do sistema de base, Marcos? É exato, por causa do sistema de simetria mesmo. Você já fixando um átomo, os outros vão ser gerados automaticamente, né? Por conta da simetria. Perfeito, por simetria, perfeito. Então eu digo, eu estou no 000, mas ele é um lantânio, então eu estou com a posição 000, todas as outras vão ser geradas exatamente a partir disso. Aí eu falo assim, mas deixa eu dar uma olhada nessa molécula então, pô, tu tá falando aí, e você não mostra pra gente? Foi essa aqui que eu abri, eu vou abrir ela no Mercury agora, para vocês verem como ela é. Porque aquele LA e o B, são exatamente a base. Cadê o Mercury? Mercury abriu aqui, ó. A unidade assimétrica, quando eu peço a menor estrutura que se repete ali, é um átomo de La para um átomo de B, de lantânio para um átomo de boro. Quando eu tiro isso, ó, a rede está aqui. Ó. Deixa eu botar o packing. Opa, deixa eu tirar o packing. Cadê os eixos? Estou vendo os eixos? Tá certo? Deixa eu só mudar a forma de... Eu boto assim, mas eu acho muito... assim é muito melhor. Não, também não é não. Tá ruim. Cadê os eixos, gente? Cadê os eixos? Deixa eu alinhar no determinado eixo aqui. Então, acho que você tem que selecionar ali em opções mostrar os eixos. Do direito, lá embaixo. Do lado de mostrar hidrogênios ou não. Mais pro lado. Pro lado direito. Beleza, sua direita. Achei muito obrigado. Falando pro lado, eu não falo qual sentido, né? Aí tá aqui a caixinha mínima, tá aqui, ó. Tá ruim, um pouquinho ruim de ver. Deixa eu ir pra perto dela, porque tá com muito átomo aqui. Então acontece, tá aqui o sistema. O boro, o boro e o lantânio estão aqui distribuídos, ó. Você vai vendo aqui a estrutura que ele está distribuída. Então, marquei o primeiro, todos os outros por operação de simetria. Ele tem uma simetria muito maior. Você vai vendo umas estruturas muito simétricas acontecendo. E aí é isso. Então, a primeira coisa que a gente vai se preocupar, a princípio, é de conseguir olhar isso e entender mais ou menos como funciona. E aí eu vou fazer o seguinte, eu quero esse aqui, ó, é o 40967, eu vou pegar ele e vou jogar aqui dentro. E aí esse programa, quando você abre lá, abriu o FullProf, é de PCR, tem uma ferramenta aqui sensacional, que é o CIF para PCR, para você não precisar escrever aquilo na mão. Então, o CIF para PCR... O CIF para PCR, Júlia vai me cobrar royalties aí para eu estar usando a pasta dela, eu tenho jogado algumas coisas na pasta dela. Eu copiei. Aí quando eu copiei CIF para PCR, clico lá no arquivo, ele, aqui, ó, é que ele está jogando para outra aba, ele faz aquela leitura lá, ó. 41570, 41570, 41570, 90, 90, 90. Grupo de simetria, PM
PM-3M. Gente, isso aqui, para vocês saberem isso aqui, vai ter que olhar lá o livro. Acho que o livro do Pechasse que tem isso bem descrito. Aquele livro que eu usei aqui, ó, acho que esse aqui, ó. Deixa eu abrir aqui para mostrar para vocês. Esse livro aqui, ó, tem um capítulo. Pechasse que é amigo da professora Sandra, tá, gente? Qualquer coisa também. Meu não, quem dera. Então, aqui, Deve ó. ser do Júlio aí, do pessoal de magnetismo. É amigo da professora Paula. A Paula, do Bruno. Exatamente. Aí você tem aqui, ó, todas essas ideias das simetrias são descritas no capítulo 2 e 3 do livro dele. Um livro bem legal. É o livro que eu uso para dar a cristalografia, a disciplina de cristalografia também. É um livro bem legal, mas é bastante... Tá até bem resumido aqui, tá? Mas dá para você também... Você vai dar cristalografia esse semestre? Não, eu dei esse que passou agora. Ah, no anterior, né? Provavelmente no próximo eu devo dar cristalografia. Difração e cristalografia junto. Aí, provavelmente depois, aí eu e o Júlio, a gente está tentando montar um curso de Ritver para graduação também, mas isso tem que pensar no estudo de computador, pelo menos, né? As pessoas não precisam ficar levando o computador. Mas de cristalografia com difração já ajuda bastante. Então essas simetrias estão todas anotadas aqui, gente. Vocês podem também olhar depois, a gente passa essa referência. Então, olha lá, ele copia. E aí, então o que eu estou olhando, vou deixar aberto aqui, não vou apagar, é a molécula. Eu estou olhando, ele está olhando essa molécula aqui, tá? Esse cristal, perdão. E aí eu venho aqui, ó. À medida que eu vou olhando o programa, eu tenho que configurar as coisas que estão relacionadas a ele. Mas quando eu carrego já a molécula, o cristal, eu vou salvar lá, vou fazer a bagunça naquela página e depois eu organizo ela. O que ele faz, quando eu carrego a molécula, tá? É fazer um simulado de como seria o perfil de difração daquela molécula. Tá? Então, o que eu fiz aqui foi simplesmente puxei, salvei e pedi para ele rodar para ele mostrar como ficou o teórico dessa molécula. Repara que eu não estou olhando nenhum arquivo de medida, eu só pedi para ver. Deixa eu ver como foi produzido isso e medido isso, se isso está certinho ou não, tá? Então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa, vocês vão fazer isso tudo de novo, não se preocupem, tá? Só quero mostrar para vocês não perderem tempo com isso amanhã. A segunda coisa que a gente vai ver é quando você clica na aba General, você vai ter a informação lá dentro do CIF ainda. Ó, você vai estar fazendo um refinamento, um cálculo por perfil de difração de pó, de single crystal, monocristal ou simulate annealing. O simulate annealing eu uso ele, mas não nesse programa. Eu nunca usei, até um negócio legal para testar. Nunca usei aqui, mas isso aqui é para determinar a estrutura quando você não conhece nada do cristal. Você usa essa função aqui. E aqui é quando a gente mede pó. Então, ok, o que eu quero fazer é medir a estrutura de pó aqui. Abra a segunda aba e aí eu vou ter, que é o pattern. Pattern são os padrões que a gente tem. Então, o pattern information. O que eu vou ter é informações do arquivo e do PicShape. Ou seja, data file, né, que é o meu arquivo de dados, e o PicShape. Então, vamos clicar, a gente vai clicando para ver. Olha lá, a quantidade de formato que a gente pode usar. Gente, não sei se o Júlio está aí, mas se o Júlio tiver, Júlio, em geral a gente perde, quando está começando, 50% do tempo do refinamento errando o formato, convertendo arquivo, diz que não é.
Porque, gente, cada fabricante de equipamento faz um formato diferente. E aí, no final das contas, o que a gente deseja, do fundo do coração, é que entreguem pra gente um XY Sigma. O que é um XY Sigma? É um tipo de arquivo que é desse aqui que eu vou mostrar para vocês. Ó. Esse aqui que eu vou mostrar para vocês. Só complementando Pode falar. É porque, o que acontece? O Full Prof ele é desenvolvido, eu não lembro quando ele começou. Bom, 2002, né? Tá aí, né? Tá escrito, inclusive, na telinha principal. Aquilo que o Colasso falou. Cada lugar tinha o seu setup, né? Então, não tinha exatamente uma necessidade de se padronizar. Até porque também não tinha, os programas de refinamento também não eram assim, vamos dizer, tão populares. Só que, com o passar do tempo, né, a questão da formatação começou a ficar cada vez mais vamos dizer assim, necessária. Então, por isso que. Mas ele manteve, né? No final das contas, ele acabou mantendo. Acho que tem algumas linhas, né, que acho que nem existem mais. Essa D1B, por exemplo, que está ali na tela, acho que nem existe mais, já deve ter acabado já. Tal. Então, como alguma. Acho que ontem o Colasso falou que uma nossa que acabou também e tal. Então, mas é natural que ainda tenham dados por aí. Acho que ele manteve um pouco isso aí. Mas hoje em dia, boa parte dos instrumentos. Você quando salva os dados, você já consegue até salvar eles como X e Y já. Mas realmente é um desespero. Às vezes, se pegar um dado, você não sabe em que tipo de formato ele está, e você pode perder bastante tempo até descobrir. Vocês vão perceber que o Júlio só está defendendo porque tem um monte de informação inútil aqui, porque o Júlio é amigo do Carvajal, que é o cara que fez o programa, tá, gente? Na verdade, os caras não quiseram mudar o programa, porque a gente só usa praticamente esse aqui. Em alguns lugares a gente usa esse aqui. Esse aqui ainda não. Praticamente XY, né, Júlia? O cara vai te pagar a cerveja, provavelmente. Então, gente, XY Sigma. O cara é tão bondoso que ele deixa até o formato GSAT, que é o concorrente dele. É o concorrente dele. Deixa eu mostrar para vocês, gente. O formato XY Sigma, ele pode ser só um formato XY. Ele é um formato assim, ó. É um formato. É um formato o dado, mais a intensidade. Você pode falar assim, pô, Colasso, eu posso abrir isso então no Excel? Pode. Se você abrir isso no Excel, você consegue plotar isso como um perfil de fração normal. Você não precisa se preocupar, porque você pode olhar o arquivo antes de ter que fazer um refinamento. Então não é como é que diz? Não é empecilho você conseguir olhar o dado. Só tem que tomar cuidado com essas extensões, porque essas extensões criam muito problema. Mas essa é uma medida real, recente que eu fiz. Essa medida deve ter, sei lá, 3 meses no máximo. Tá? É uma medida de um padrão, porque eu estava olhando o equipamento, e aí eu posso mostrar para vocês. Deixa eu... só mostrar para vocês como é. Outra coisa que vocês vão sofrer, anotação de ponto e vírgula. Eu estou lembrando logo tudo só para já lembrar o sofrimento. O programa precisa que seja em ponto e vírgula, algumas coisas vão dar vírgula como separador decimal, mas você precisa que seja ponto. Então, esse é o dado XY Sigma, é nesse formato. Às vezes vem com uma outra coluna aqui que é o Sigma, mas ela não é determinante. Então, você já marca, provavelmente vocês vão trabalhar com esse aqui. Tá? No curso, sim, mas para frente também é bem comum. E aqui vem, ó, refinamento, a aba refinamento e simulação, ela está muito referente. Ele só fez aquele padrãozinho lá porque simulado, porque estava em simulação. E aí eu vou mudar para raio-x mesmo, porque agora eu estou usando a medida que eu fiz. E aqui são os comprimentos de onda. Colasso, você está ficando doido. Você está falando que tem 2 comprimentos de onda? Sim. Quando a gente trabalha com equipamento convencional, é possível, mas é muito difícil a gente filtrar essa energia aqui, que é tão próxima a essa. Que na verdade, a energia do cobre. Quando a gente está produzindo raio-x, a gente acelera um tubo de raio-x
como se fosse lá os raios catódicos, e o alvo que a corrente que o elétron bate é um alvo de cobre. Isso arranca lá os elétrons de dentro, e nessas transições, nessa rearranjo eletrônico, você tem emissão de fótons. A boa parte, é uma razão meio aqui, né? Então, aí você tem uma maior produção, uma intensidade nessa energia, onde você tem uma produção nessa energia. Quando você olha aqui, ó, a I2 sobre I1 é meio. Então, isso quer dizer o quê? Você tem 2 vezes mais a intensidade de lambda 2 do que lambda 1. Você pode escolher aqui outros comprimentos de onda, tá? Cobre, níquel, prata. Prata é um interessante, mas muito difícil. Ou você pode medir em síncrotron e botar aqui, ó. Eu vou botar na mão uma coisa. Eu vou botar aqui eu coloco por ler que o sistema fiz monocromático, posso dizer que eu medi com a mesma energia o lambda 1 e o lambda 2. Você não tem. Mas o pensado disso é para esse tipo de sistema, e ele já tem padronizado lá. Aqui a tua medida lá do θ, né? Lembra que é uma dependência angular, então a gente define aqui o θ máximo e a variação angular. Em geral é lido do arquivo. Pode ser que você tenha que alterar, você pode alterar isso aqui, não tem problema. E aqui é a forma do pico. A forma do pico que a gente coloca, em geral, não sei se o Júlio vai testar algumas outras, mas eu já boto aquela função lá, vocês já ficam assustados logo, que já é a Thomson-Cox-Hastings, pseudo-void modificada de Thomson-Cox-Hastings. Já é essa função aqui que a gente coloca, que é a mais completa. Então, já faz isso, já coloca aqui, porque hoje ela descreve muito mais os fenômenos que acontecem na amostra. Tá? Então, já fiz aqui a primeira parte. Segunda parte, do background, quando eu cliquei, tá? Cliquei, ó, pum, background, ele abre essa tela aqui. E aí depende da minha amostra. E como é que tá o background? Gente, não tem jeito. Essa parte aqui vocês vão ter que descrever lá a linha de fundo da amostra. É um polinômio de 6 coeficientes? De 12 coeficientes? De 12 coeficientes eu estou bem pessimista. Um tipo Debye, mas com 12 coeficientes, mais um polinômio de 6 coeficientes. Sinceramente, eu não sei em que equipamento você está medindo para usar isso aqui. Júlio, já usou isso aqui uma vez, Júlio? Não, cara, pior que não. Mas já pior que não, não. Melhor que não. Porque 18 coeficientes é porque... aí esse aqui é mais comum em alguns outros sistemas que não tem essas funções polinomiais, que são 12... uma série de Fourier, né, gente? Uma série de Fourier. E, cara, sinceramente, eu uso principalmente essa aqui. Ou outras funções. A verdade é que quando começa a fugir muito do comportamento, vamos dizer assim, linear, né, do background, a gente já, como tem a possibilidade, a gente já vai direto e pega os pontos do background que ficam mais... o refinamento acaba ficando melhor. Aí a gente acaba usando essa linear interpolation aí. Você pode... É isso que a gente vai falar, que você pode pegar, marcar os pontos na mão, é uma coisa legal desse programa, e você pode... obter, a gente está usando um material padrão, a gente pode obter desse material padrão background e usar. No Topaz, que é o programa pago que eu uso, a função básica dele é um polinômio de Chebyshev, que pode usar até 24 parâmetros, ajusta muito bem também. Então, os que eu já usei, eu particularmente, uma função polinomial, Fourier, ou polinômio de Chebyshev. Eu nunca usei o padrão para medir, mas a gente usa essas e a gente tem algumas estratégias. Vou usar uma mais simples, tá certo? Opa, já foi tudo. Aqui já. E aí o que acontece? Você pode definir regiões para excluir o teu refinamento. Isso aqui é uma coisa um pouco mais avançada, não se preocupem. A geometria do teu sistema. Isso aqui também o Júlio vai... Eu não sei se você vai detalhar isso, Júlio, mas aqui a gente está usando... a gente pode propor para determinar alguns parâmetros da nossa amostra. A gente faz exatamente o IRF, é um fator de
de resolução instrumental, a gente está medindo um padrão, a gente pode obter esses parâmetros de uma amostra padrão, gerar um documento e depois, quando eu faço a minha amostra real, eu excluo isso. Então, porque o grande problema é, quando a gente mede por uma medida de difração, a gente está carregando ali informações da amostra, mais informações do instrumento. Então, o que se tenta, já se fez, mas continua tentando melhorar, é separar essas informações. Então, por isso que a gente mede um material padrão, um material muito bem comportado, muito bem conhecido, para excluir essas informações. A gente também pode propor umas correções, a gente acaba fazendo isso. Essa amostra, provavelmente, se fosse trabalhar com ela, teria que fazer uma orientação preferencial, mas a gente tem correções aqui que a gente faz na amostra. Então, são padrões que o Júlio vai detalhar alguns com vocês, outros vai ter que ser mais à frente, estudando, metendo a mão e vendo os problemas acontecendo. Eu quero chegar aqui no final para poder rodar uma vez. Se user scared factors, não vou falar nisso agora, e pode ignorar a princípio esse último aqui. A fase. Quando eu cliquei em phases, a gente pode fazer Hitable com um ou mais materiais, e a gente pode fazer com 2, 3, 10. E aí as fases aparecem o nome aqui. Às vezes o nome vem daquele arquivo CIF que eu falei com vocês. Então eu abro aqui o CIF, e aí ele pega aqui, ó, ele pegou esse nome aqui, ó, colocou aqui, ó. Tá? E posso vir aqui, botar, não, eu estou trabalhando com LA B6, que foi medido no CBPF. Não sei se todo mundo conhece o CBPF aqui, foi medido no CBPF. Vou dar os créditos lá também para os parceiros. Então, é importante a gente olhar aqui, saber da amostra. Eu estou fazendo um método de Hitchell, tá? Dá para fazer Hitchell de uma fase da magnética, e aí é infinito isso aqui. Um profile matching, depois a gente fala disso. Você fala um pouquinho disso, talvez, Júlio? Não sei, é muita coisa, gente. A gente pode falar de alguns deles. Eu vou tentar falar do Lebeio, né? Do Lebeio do Paulo, se der, que isso no final também. Até vou falar vou mostrar como é que é o referamento magnético, mas vamos ver. Esse vai dar tempo. Por favor, me diga, que aí até aparece no final, porque esse aí também nunca fiz. Mas um modelo estrutural, e aí a contribuição do padrão para isso, desse padrão, é que está calculado, um padrão calculado, mas eu posso botar também um padrão real. E aí vem aqui, ó, é importante que o Peak Shape a gente use o mesmo lá anterior, que é Thomson, Cox, Reis, com... Colasso, eu comecei a mexer com a amostra, eu queria saber o efeito de cada uma delas depois da aula do Júlio. Então depois você vai pegar a mesma amostra que o Júlio vai passar para vocês e você vai refinando lá, vai lá usando uma Lorentziana, só uma Gaussiana, só uma Pearson 7. Vai só pseudo-void. Você vai vendo a evolução de como o refinamento foi melhorando quando as pessoas foram pensando funções que resolvessem melhor isso. Então é praticamente você tentar a função aqui. Esqueceu alguma coisa, Júlio? Eu acho que não, né? Não, é só um comentário, porque já que você comentou de um dos paus que dá no programa, na questão do tipo de arquivo, esse é o outro pau que também o pessoal dá no programa. Não sei porquê, até hoje eles não alteraram isso, mas... Aliás, já até imagino porquê, mas ainda assim ficou meio estranho. Reparem que tem várias abas lá em cima, né? São vários difratogramas possíveis que você pode fazer. No caso, eu só trabalhei com dois, acho que uma vez na minha vida. Você pode medir, por exemplo, a mesma amostra em vários equipamentos diferentes, sob condições diferentes, mas isso é mais raro. Em todo caso, a gente é obrigado, né? Ou seja, a gente tem que mudar em 2 lugares se você quer sair do Pattern Calculation para o raio-x. Se eles esquecerem de passar aí também, vai dar pau. E aí vai dar pau no sentido de vai estar rodando uma coisa que não é o que vocês estão achando que tem que rodar.
E aí, quando a gente não tem muita experiência, pode estar achando que está fazendo grandes coisas, né? Exato. E aí, aqui eu já medi, por exemplo, uma amostra que eu medi de 0 a 30 graus com um determinado tempo, depois medi com um tempo maior, a parte de mais alto ângulo, mas isso é muito raro também acontecer, isso é só em casos muito particulares. Só para não estourar o nosso tempo, gente, eu vou já ir para vocês verem pelo menos uma amostra, uma análise rodando, e aí eu cheguei na última aba, refinamento. Aí abre isso aqui, ó. O refinamento. Se eu estou refinando, o que é o refinamento? O refinamento da estrutura ele baseia no modelo matemático que usa método de mínimos quadrados. Então eu entrego o valor para minhas variáveis, tiro ela do equilíbrio e vejo se ela converge. Então eu não posso fazer um ciclo só, eu tenho que botar um número de ciclos, sei lá, vou botar 10 arbitrariamente, e para vocês verem o que acontece. Então se eu tirar da condição de estabilidade ali, para ainda mais não correr no risco de ser um mínimo local de uma função, porque lembra que uma função de mínimos quadrados, como diz o nome, é uma função de minimização de parâmetros. Então eu não posso, se eu acho um mínimo local, isso pode prejudicar a minha análise. Então eu tiro isso, o refinamento ele vai dar a valores um pouco mais, vai afastar esse valor do ponto dele, parâmetro de rede e tudo mais, e vai tentar ajustar isso em alguns círculos para ver se melhora, se ele encontra uma convergência dos valores. Então tá, ó, ciclo de refinamento 10. Você tem que ajustar o background, eu ouvi falando lá do background. Background. Vou dar uma... abre aqui, ó. Tá abrindo sempre outra aba, mas para o computador de vocês com uma tela vai abrir na mesma aba. Vou botar aqui, ó, 3 fatores de background, um polinômio de ordem 3. Arbitrariamente também, isso vai ser avaliado durante o refinamento. Aí se eu botasse 12, abriria aqui. Se eu escolhesse outra função, essa aba seria diferente. Eu dou OK aqui. Aqui, ó, os átomos que a gente colocou, quando eu cliquei ali na aba átomos, os átomos estão colocadinhos aqui, ó. Eu não vou mexer neles agora, tá? São 2 átomos, as posições 0, 0, 0, 0,1975, meio, meio, e aí o fator de estrutura e a ocupação ali do sítio, que o Júlio, a gente pode ir comentando, amanhã eu vou comentando com mais calma. Só quero rodar uma vez antes da aula, da próxima palestra de vocês. E aqui vem aquele fator, ó. Lembra lá no livro? Lá, você falou o livro lá, como é que é a ordem mesmo, que eu não lembro. Nem eu. Então, ó, escala, tem que refinar a escala. Então vamos lá, vamos refinar a escala. Eu tenho que refinar a escala. Lá, marcar o tiquezinho é refinar. É fazer com que esse dado se ajuste. Eu posso fazer o seguinte, se eu rodar sem refinar vai dar pau? Sem marcar nada vai dar pau, Júlio? Eu não sei se for prof dá pau se eu não marcar nada. Não dá pau não. Ele só não refina, né? Vou tentar, botei 10 ciclos, mas não estou refinando nada, gente. 10 ciclos sem refinar nada, o programa, se falasse, assim, cara, você está ficando louco. Eu salvei e vou rodar aqui. Aí eu preciso achar... caraca, parece que eu fiz de propósito. Gente, o FullProf lê extensão .dat. O meu arquivo está em extensão .xy. E aí vem uma coisa que o cara tem que ser hacker para fazer, tá? O cara tem que ser hacker para fazer, mas eu vou ensinar para vocês todo o meu conhecimento disso, que é o seguinte. Deixa eu cancelar aqui. Opa! Deixa eu abrir aqui minha tela. Opa, não, calma aí. Cadê a minha... O hacker tem que fazer o seguinte, ó. Ele tem que pegar o arquivo, que é meu arquivo de dados. Parece proposital isso, cara, mas sempre é assim. Abro ele, salvar como, todos os tipos de arquivo e salvo ele .dat, botando na frente o nome. .dat. Agora eu vou lá no programa de novo para vocês verem
o quão hacker tem que ser. Opa, agora apareceu porque eu mudei o nome .dad. É o mesmo arquivo, gente. Eu só mudei .xy, salvei, abri o .xy e salvei .dad. Então ele vai ler lá. Ele está rodando aqui. Óbvio, eu não refinei nada. Então o que aconteceu foi que ficou um parâmetro, ó, das coisas não muito bem ajustadas. Até que o padrão inicial ficou. De falar, Júlio, que dos iniciais que eu achei nessa vida aí, esse não tá dos piores, não. Mas rapidinho para vocês verem o negócio funcionando. Roda de novo, ô, Colosso, roda de novo que eu quero mostrar um negócio lá. Que tinha aparecido, mas aí quando você mexeu, sumiu. Perdão. Roda de novo. Perdão, chefe. Foi. Opa, porque tá na minha outra tela. Trouxe para cá. Diga lá. Repara o número de ciclos, tá? Um só. Porque como ele não refina nada, ele só roda uma vez. Porque ele não tem parâmetro, né? Eu não pedi para ele mudar nenhum parâmetro. Então eu pedi 10 ciclos, mas ele falou assim: esse cara tá doido. Esse cara não mandou fazer nada, por que eu vou trabalhar? Então eu não trabalharei. É praticamente isso que ele fez. Agora vamos botar uma. Então aqui é o ciclos, aqui eu botei 10, ele só rodou 1. Vamos lá, Vera, só para aproveitar o nosso finalzinho do nosso dia de hoje. Vou botar um fator antes de botar isso aqui. Vou botar a escala. Escala, que é aquele que está lá na nossa. Tá aqui, ó. Escala. Dou OK. Dou OK. Salvo e rodo de novo. Vou levar a tela para vocês vão ver rodando. Eita ferro. Uai, tá me proibindo de... Ah, deixa eu levar. Eu vou rodar aqui para vocês verem de novo como funciona. Ó. É assim que ele roda. Ó. Um ciclo. Uai, gente. Agora ele rodou. Ah, rodou só porque eu já estou fazendo em cima do outro refinamento. Porque depois que ele converge, ele não roda mais, né? Ele convergiu, tá? E aí ele acabou não fazendo. Quando eu mandei fazer de novo, ele já disse: não, o número que eu já fiz já tá bom. Mas repara que o Q quadrado foi baixando, ó. O Q quadrado baixou aqui, ó. Então deixa eu fazer. Então fiz só a escala. Aí eu aceito, eu vou lá. Amanhã vocês vão fazer isso passo a passo com o professor Júlio. Eu tenho agora 1 minuto. Eu tenho 1 minuto, escala. O segundo fator que ele pede lá. Eu vou seguir a ordem lá, só depois a gente vai mostrar que isso não é tão... Cliquei no Instrumental e o Sample Displacement. Vou salvar, seguindo a ordem lá do livro. Specimen Displacement, desculpa. Salvei. Rodei. Pego a amostra. Vou sacar isso se ele terminar na minha outra tela, cara. Ah lá. Rodou 10 círculos, ó. E aí melhorou um pouquinho. Então, o refinamento é isso. Eu estou ajustando os difratogramas, mas, na verdade, eu estou ajustando os difratogramas via alteração na minha estrutura. Então, eu tenho mais 3 minutos, Sandra? 4 minutos e meio? 4 minutos e 25. Tá bom. Eu vou ter que sair em 5 minutos para poder abrir outra sala, mas vai lá. Tá, não vou ficar mais não, porque amanhã o Júlio vai fazer isso. Eu quero mostrar para eles o valor melhorando. Vou botar um background aqui agora. Um flat background. Vou dar, lá, coloquei, salvei e deixei a escala marcada ainda. Salvei. Isso aí tem outra discussão, se a gente deixa tudo marcado ou não. Esse fator é interessante.
Vou levar para a tela. Aqui, ele rodou 10 ciclos. Olha o valor como já baixou bastante. Vou tentar rodar de novo para ver se ele roda mais de um ciclo. Ele deve rodar. Rodou, ó, 2, 3. Agora vocês estão vendo rodando em tempo real. Ó, foi para 12, 13. Beleza. Repara que eu mexi Sample Displacement. Eu mexi Background. Vamos lá. Eu mexi escala, Specimen Displacement, deslocamento da amostra, Background, e vou mexer agora parâmetro de rede. Então agora é dado da amostra. Até que enfim o Colasso vai refinar, está fugindo de refinar a amostra. Importante, alerta, simetria cúbica. Então A igual a B igual a C. Então basta eu marcar o primeiro. Dica de ouro, hein? Basta eu marcar o primeiro. Quando os 3 são iguais. Ou quando 2 são iguais em sistemas hexagonais. Marquei o primeiro. E alfa, beta e gama, nós tentamos mudar, que vai sempre voltar para 90. Vai voltar para 90 porque a simetria cúbica, aquele lá, o grupo de simetria cúbica, induz isso. Então nem adianta. Ok. Ok. Salvei aqui. Rodei para vocês verem. Olha aqui, gente, ó. Ó. Opa. Ó. Aí eu posso olhando, ó, o que está acontecendo com o pico. Ó, a forma do pico não tá boa. Também a gente não refinou nada de forma do pico ainda. Agora a pergunta, vocês repararam que os picos vão abrindo aqui, 2 picos um do lado do outro? Alguém conseguiu perceber por que está acontecendo esses 2 picos aqui? Um do lado do outro? Alguém consegue perceber? Ó, todos eles vão ter 2 um do lado do outro. Alguém consegue chutar aí? Por que acontece isso? Um pico do lado do outro? Algum chute? Algum chute? K-alfa 1 e K-alfa 2. Júlia botou ali. É porque a gente não consegue usar uma radiação só, gente. Então a gente usa 2 radiações diferentes. Então o que acontece? Fica com 2 picos que são a mesma informação na estrutura, tá? Isso só aparece bem definido assim porque é uma amostra padrão, tá? Numa amostra real, provavelmente a gente não vai conseguir ver isso direito. Então deixa eu só para fechar o meu último minuto refinar a forma do pico. Opa. Calma aí. Vou trazer para cá, ó. Profile, abriu essa outra aba aqui, ó. E aí, ó, o que eu refinei, ó, tá marcadinho aqui, ó. Ficou vermelhinho aqui. E eu vou marcar agora o W, que é o que ele falou. Refina o W. Vou refinar o W. Ok. Salva. E aí, gente, olha, já está convergindo. Os picos em alto ângulo já estão indo para um valor interessante. Os de baixo ângulo a gente precisa melhorar ainda e a gente vai ajustando. Então, aí o que eu estou te dizendo? Eu estou dizendo que agora, a partir daquela estrutura do cristal, a gente está convergindo para uma estrutura da minha amostra particular que eu medi. Então, a gente vai tendendo a esse ponto. Gente, dúvidas? A gente vai fazer isso amanhã tudo de novo, só que agora vocês vão fazer acompanhando a gente. Então a gente precisa que amanhã dá uma futucadinha minimamente onde eu falei, olha as abinhas, para que a gente vá falando e vocês vão evoluindo. Então é essa a ideia do refinamento, do básico do refinamento. Então vocês já viram, agora vocês vão acompanhar a gente amanhã. Tá bom? Não quero mais tomar o tempo, que vocês têm a outra palestra. Vou abrir aí para pergunta, dúvida, qualquer coisa. Júlio, só uma perguntinha. O dado, você já mandou algum dado para eles? Não mandei não, cara. A minha ideia, na verdade, é mostrar algumas coisas e depois refinar junto. Mas eu quero ver se eu uso os mesmos dados que estão na pasta
Então a gente vai tentar fazer o seguinte, a gente vai tentar mandar pedir ou pra Sandra, ou a gente bota aqui no... Pode botar aqui no Coloca no Classroom, gente. No Classroom, pô, caramba. No Classroom, eu ia botar aqui. Google Sala de Aula, coloca lá, pode colocar lá. Tá bom. Põe lá. Eu sou de outra geração, eu sou daquela que fica trocando transparência ainda, entendeu? Ah, sai pra lá, Júlio. Júlio, então, a gente põe lá os dados que a gente vai começar usando para eles darem uma olhada. Eu posso colocar esse aqui, inclusive, para vocês irem futucando. A gente pode colocar esse aqui lá, já para vocês irem futucando, tentar reproduzir minimamente o que eu fiz e lembrando uma coisa ou outra, tá bom? Gente, a gente vai colocar lá dúvidas. Mais 2 minutos aí para dúvidas, 3 minutos para dúvidas e a gente vai falando. Vai lá, pôster 15h45, 3 minutos só aqui. Perguntas. O pessoal não tem pergunta não, cara, todo mundo sabe muito. Não é isso não, é porque a gente também não deixou os caras fazerem nada também. Pô, tô chato. Gente, brigadão então. Eu vou pedir para a Sandra botar no Classroom exatamente o arquivo de entrada que eu fiz, de dados, e o arquivo CIF, tá certo? E a partir daí vocês podem tentar futucar essas coisas que eu fui fazendo, só para tentar, para não chegar cru quando o Júlio for mostrar para vocês. Beleza? Fechado? Certinho? Valeu, pessoal. Até amanhã. Até amanhã, então. Vou parar a gravação aqui.